volta com você hoje falando sobre algo que nós de vez em quando falamos aqui nesse Ministério da Palavra. Nós viramos, mexe e vira, nós estamos falando sobre as promessas de Deus para nossas vidas. E hoje não é diferente, nós vamos voltar a esse assunto. E nós temos como texto, um dos textos que seria a base, um versículo, está em Hebreus. Inclusive, no programa de ontem, nós usamos esse versículo também. Falamos sobre Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Eu usei aqui a tradução da Bíblia Viva, porque eu achei interessante a maneira como esse versículo é expresso nessa versão de uma forma um pouquinho mais clara. E diz assim nesta versão: agora podemos aguardar a salvação que Deus nos prometeu. Já não há mais lugar para a dúvida, pois aquele que prometeu é fiel. Olha que tremendo. Agora, pois, podemos aguardar, né, a salvação que Deus nos prometeu. Perdão. Porque já não existe mais dúvida, não existe mais lugar no nosso coração para a gente ter medo e duvidar. Por quê? Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Este é o nosso Deus. E é bom a gente entender essa passagem, porque nós sempre falamos de promessa. Ah, Deus tem uma promessa na minha vida. A Bíblia, ela é composta por muitas promessas de Deus. E todas elas são para você e para mim. E muitas vezes nós nos impacientamos, porque aquilo que nós desejamos, aquilo que Deus fala que fará, Ele tem o tempo dele para fazer. E nós temos o nosso tempo também. E nós queremos que seja feito no nosso tempo. Nossa maneira, da nossa maneira, do nosso jeito. Mas é interessante ver que Deus, ele tem o momento e o tempo para cumprir a boa palavra dele na tua família, na tua circunstância, na tua vida. Eu gosto de sempre falar de um versículo que você que acompanha esse ministério sabe muito bem desse versículo, porque vira e mexe nós falamos ele aqui. Ele está em Josué. Eu gostaria que você anotasse esse versículo. Se você puder, seja sábio. Pega um lápis, anota este versículo. Você já anotou Hebreus 10, 23? Então anote agora Josué, capítulo 21, e é o versículo 45, que diz assim: nenhuma palavra falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nenhuma boa palavra, nenhuma palavra falhou. De todas as boas palavras que Deus, o Senhor, falara aos seus filhos em Israel. A palavra que ele falou de promessa para se cumprir na vida deles. Nenhuma falhou. Todas se cumpriram. Tudo se cumpriu daquilo que Deus falou. Isso é muito tremendo. Eu amo esse versículo. E esse versículo fala para você que aquele que faz a promessa não é falho, não é mentiroso, não é enganoso. Ele é verdadeiro. Ele age em justiça e ele age em fidelidade para com aqueles que ele prometeu. Sabe, o tempo, ele não limita as promessas de Deus. E nós, por sermos humanos, nós nos adequamos, nós vivemos, na realidade, pelo tempo. Vivemos pelo ano, o ano tem 12 meses, vivemos daqueles meses as semanas, os dias, as horas, os minutos. Você já notou que a gente sempre está olhando para o nosso relógio? Sempre olhando para o calendário. Que dia é hoje? Que mês é hoje? Que ano estamos? Porque nós
Preocupamo-nos com o tempo. Mas essa é uma palavra muito forte concernente às promessas em relação ao tempo. E é esse pensamento. Que o tempo que você está achando que está passando e que vai, sabe, limitar, que vai estragar tudo, porque o tempo já passou e você não vai poder mais ter aquilo, ou fazer aquilo, ou realizar aquilo, ou ser cumprido aquele desejo, não se preocupe, porque o tempo não limita o fator cumprir das promessas que Deus tem para a tua e a minha vida. Né? Lembra-se, nós ficamos angustiados, nós ficamos preocupados quando o tempo passa e a nossa, aquilo que Deus tem falado para nós ainda não veio a acontecer. Aquilo dá um desespero às vezes, não é? Dá-se um sentimento de que a vida está passando e aonde está então aquilo que Deus prometeu para mim. Então não se preocupe com o tempo, porque o tempo não vai fazer diferença para Deus, não vai limitar a grandiosidade do milagre, das bênçãos, da restituição, da restauração, da cura, de tudo que Deus tem para a sua vida. Deus não se prende com o fator tempo. Lembra-se que aquele que fez a promessa para você é o mesmo que diz que para ele um dia é como 1000 anos. Aquele que fez a promessa para nós diz que para ele 1000 anos é como um dia. Então, Deus vê na ótica dele o tempo com uma visão bem diferente da nossa. Então, nós temos que entender isso. As promessas são feitas por quem? Primeiramente, as promessas são feitas por Deus. Então, aí que já você não precisa se preocupar. Ah, foi fulano que fez a promessa para mim. Então, já você pode se preocupar. Se foi um homem, uma pessoa, que lhe fez uma promessa, você tem que já começar a se precaver, você tem que talvez fazer um plano B, porque você não pode confiar completamente. Mas o que nos faz descansar o coração é saber quem fez essa promessa. Isso vai fazer toda a diferença. Deus fez, então descanse o teu coração. Porque se Deus fez a promessa, nós vamos ver agora um pouquinho o perfil daquele que fez a promessa para você. Olha só quem fez a promessa para nós. O que diz Josué 21, 45? Já acabamos de falar. Que todas elas se cumpriram. Então, ele é um Deus que cumpre sua palavra. Olha o perfil desse Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, anote esse versículo, tá bom? Anotou Hebreus 10, 23. Josué 21, 45. Então, anote 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual você e eu fomos chamados à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fomos chamados à comunhão. Mas olha o que fala aqui. O que ele é mesmo? Fiel. Essa é uma característica muito tremenda. Então hoje você vai entender. Quem fez a promessa para mim? Foi Deus. Como é o meu Deus? Ele é fiel. Sua palavra de cá. Não é porque fulano falou, Beltrano falou. É porque a palavra dele que é fiel, imutável. A palavra dele que não muda. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passarão. Cai-se as ervas, cai sua flor, morre tudo, mas a minha palavra permanece para sempre. Isaías 40, versículo 8, a palavra do Senhor. Então a palavra dele não muda. Então aqui diz que ele é fiel. Hebreus capítulo 10, 23 fala também, quem fez a promessa é fiel. Você está entendendo hoje? Você pode aquecer teu coração, tá, quem sabe ele está duro, está frio, está triste, e você fala, está tão distante,
Mas você tem que começar a lembrar e não ficar olhando para a distância ou para o tempo. Comece a olhar para Deus e veja como Ele é fiel. Essa é a chave da tua vitória. Olhar para aquele quem te fez a promessa. Fiel é Deus. Olha uma outra passagem que mostra o perfil daquele que te fez a promessa. Apocalipse, anota esse versículo. Já anotou 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9? Então anote Apocalipse capítulo 1, perdão. Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto. Quem fala isso é o autor de Apocalipse, que é o apóstolo João. E ele fala assim: eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Quem que ele viu? Ele viu Jesus. O cavaleiro, né, estava lá com uma faixa escrito, né? Estava, né? E o seu cavaleiro, né, que estava lá sentado naquele cavalo, chama-se Fiel e Verdadeiro. Em outras palavras, aquele que fez a promessa para você é fiel e verdadeiro. Não há mentira, há verdade somente. Não há engano. Ele é fiel, ele é verdadeiro. Ele cumpre a sua palavra. Por isso que é importante você ver o perfil de quem ele fez a promessa. E não é porque alguém está falando, não é porque a Bíblia diz quem ele é. A Bíblia não muda, ela é verdadeira e ela dá um relato fiel, verdadeiro, íntegro, justo, correto, coerente, transparente de quem é aquele que te fez a promessa. Ele é fiel e ele é verdadeiro. Ah, se eu fosse você, eu anotaria esse versículo. Apocalipse 19, versículo 11. Olha só, uma outra passagem que vale a pena você anotar. Números. Vai lá para o Antigo Testamento. Nós estamos aqui, olha que a Bíblia toda, ela é coerente. Muitos discursos por aí são incoerentes, feitos por homens incoerentes. Um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. A Bíblia não. Lá em Números, no começo da Bíblia e no final dela, que é Apocalipse, é a mesma palavra coerente, diversos autores, que todos eles foram inspirados pelo um só, o Espírito Santo. Mas são palavras de homens diferentes, mas todas elas se dão uma harmonia tremenda. E em Números, que é no começo, aqui nos primeiros livros da Bíblia, diz o seguinte, em Números capítulo 19, Números 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Eu vou ler de novo para você essa passagem. Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta. O homem mente, mas Deus não. Deus não é como a gente que fala uma coisa e não cumpre. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará aquilo que ele prometeu? E tendo ele falado, não também cumprirá aquilo que ele falou na tua vida? As promessas de Deus se cumprem, primeiramente, no tempo de Deus. Isso tem tudo a ver com a história de Abraão. E se você puder abrir comigo rapidamente a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 18, está aqui, ó, capítulo 18 de Gênesis, tem a história de Abraão. Deus havia prometido a Abraão um filho, o filho da promessa. Só que aquele filho não veio 9 meses depois que Deus havia falado, e nem 9 anos. Veio 25 anos depois que Deus havia falado. Por isso nós podemos dizer que o tempo não limita. Porque tinha limitações envolvidas aqui. Quem iria trazer essa criança ao mundo? Era uma senhora de 90 anos. Que quando a promessa foi feita, ela era mais nova. E ela com certeza olhava para o relógio dela, tanto o relógio do tempo e o relógio biológico.
E ela talvez pensava, poxa, quando é que vai vir esse bebê? Eu estou ficando velha. Está acabando o prazo. Nós pensamos nisso, em prazo, está vencendo, não dá. E aquilo, ela estava achando que aquilo iria limitar a promessa que Deus havia feito para ela. E você pode estar pensando assim hoje, o tempo está passando, e ainda não se cumpriu. E agora? Veja só aqui, eles estavam na casa deles. A Bíblia registra em Gênesis 18, no versículo 1, o seguinte, que estando Abraão nos carvalhais de Manre, nos carvalhais é debaixo dos carvalhos, as árvores, e lá ele tinha uma tenda, que era a casa dele, a moradia dele. Estando ele naquela tenda, debaixo daqueles carvalhos, quando ele estava assentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Ele estava ali na sua casa, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Por isso nós temos que entender que a promessa de Deus se cumpre no tempo de Deus, no momento que você menos espera. Eu acho que esse dia aqui não era um dia que Abraão estava esperando algo sobrenatural acontecer. Ele estava lá se abanando. Ai, que dia quente, debaixo dos carvalhais de Manre, na maior quentura do dia, que digamos ser meio-dia. 1h da tarde, meio-dia, que é uma hora quente de cada dia, né? E ele estava ali, cansado, sentado ali, no seu dia a dia. O que isso nos diz? Que o tempo de Deus pode ser quando você menos espera. E aqui, Abraão estava na tenda dele no momento que talvez ele não esperava que Deus viesse. Então, o que Deus está dizendo para você hoje? Continue vivendo a tua vida normalmente. Não pare tudo. Ah, Deus fez uma promessa, vou parar tudo agora na minha vida. Minha vida vai parar. Eu vou parar de ir para a igreja, parar de trabalhar, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, porque eu vou ficar só esperando a promessa de Deus. Não faça isso. Continue nas tuas atividades normais. Continua amando Deus, continue indo para a casa de Deus, continua servindo Deus, continue com a tua família, continue no teu trabalho. Prossiga. É o que Abraão fez. Ele prosseguiu com a vida. Ele estava tocando a vida dele. Porque no momento que você menos espera, Deus vem. E naquele dia, debaixo dos carvalhais de Manre, no maior calor do dia, vieram 3 homens. A Bíblia fala que eram homens, anjos, mas era a presença de Deus, era Deus, disfarçado de homem, o próprio Senhor. Veio dar uma boa notícia para ele, dizendo, olha, e ele reconheceu aquilo, porque ele mandou Sara preparar uma comida boa, um almoço, e recebeu naquela tenda, tratou bem. E depois que eles conversaram, aquela figura divina, na forma de um homem, disse para ele, Abraão, daqui a 1 ano, nós vamos voltar aqui. E você vai ter, Sara terá nos braços dela, vocês vão ter um bebê. Sara, como toda boa mulher, a gente fica assim meio por perto ouvindo, né? Estava lá ouvindo. E ela começou a rir. Porque ela estava falando, mas já passou meu tempo. Porque ela estava achando que o tempo limita as promessas de Deus. Principalmente na vida dela. Mas não limitou, porque ela engravidou. E dela veio essa criança. E ela, então, foi a mãe de Isaac. O que nós podemos entender disso tudo? Primeira coisa, as promessas de Deus se cumprem no tempo de Deus. E aqui é o que nós estamos fazendo. Nós temos que abrir nossas mentes para a possibilidade de que a demora, porque demorou para Abraão e Sara, eles demoraram ali, muitos anos esperando. Mas você e eu temos que entender algo sobre a demora. Entendemos que essa demora que Deus permite na nossa vida faz parte dos planos de Deus para nós. E aí que a gente se confunde um pouco. Ah, não, demora não é de Deus. Demora é uma coisa do maligno. Não. Nós temos que entender que a demora faz parte também
do bom plano de Deus para nós. É Deus permitindo a demora. É Deus nos preparando enquanto Ele está demorando. E Deus não está demorando, é nós que estamos achando. Deus está no tempo certo. Nós é que achamos que está demorando. Mas nesse momento que nós achamos que está tudo demorando, é o tempo que Deus está nos aprimorando. No tempo que Deus está nos preparando para receber a promessa, receber o milagre, receber a restituição, receber as bênçãos, receber a vitória. Ele está nos preparando. Então não é tempo perdido. E temos que entender que faz parte, que Deus permite a demora. Temos que entender isso. Vai te ajudar muito você entender isso. Porque Deus não vê como demora, Deus sempre está no tempo certo. É a gente que vê, nós é que vemos, pela nossa ótica, o nosso jeito apressado de ver as coisas, de que Deus esteja demorando. E aí, nós temos que ter cuidado. Deus não está preso ao tempo ou às nossas limitações. Eu tenho limitação, você pode estar perguntando, eu tenho 40 anos, cadê meu filho? Estou fazendo 45. Se Deus tem uma promessa com você, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, porque o tempo não limita as promessas de Deus se cumprirem nas nossas vidas. Acaso para o Senhor haverá coisa demasiadamente difícil? É a palavra que aquele anjo falou para Sara, que Sara riu. Ela achou, não tem jeito, olha como que eu estou para ter um filho. E Deus falou, você acha que para Deus vai ter impossível em todas as suas, né? Nesse momento, para casa, há coisa demasiadamente difícil para mim? Daqui a um ano nós vamos voltar e Sara estará com a promessa, o filho nos seus braços. A segunda coisa que nós vamos falar é esta. Deus trabalha em nós enquanto nós esperamos. Não pense que Deus não está trabalhando você. Ele está. Tempo de espera não é tempo perdido. É tempo onde Deus nos prepara. É tempo de preparo. É tempo de Deus nos trabalhar, nos forjar. E Ele nos forja em algo chamado paciência. E é sobre isso que nós vamos voltar falando com você. Você já pode abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Mas anote também aí a passagem que nós trabalhamos aqui. Gênesis, é o capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 14. Especificamente o versículo 14, que diz assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? É bom você entender esse versículo nesse momento que você está esperando o cumprir de uma palavra de Deus, de uma promessa de Deus para a tua vida. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar com você falando em Romanos, capítulo 5, versículo 3, daqui a pouco mais.